De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, dentro de nós? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Olha só esse verso. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Essa passagem ela está localizada na Epístola de Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso 10. Que Deus, pela sua graça, pelo seu nobre amor, pelas suas misericórdias, amados, que pela generosidade de Deus nós possamos ter um dia, uma sexta-feira abençoada. Que hoje seja um dia de provisões, de portas abertas. Que hoje seja um dia de curas. O Espírito Santo, eu sinto a tua presença. Que hoje seja um dia de libertações, de transformações, de renovo e de algo novo que só Deus pode nos conceder. Amém? Fé e esperança. Amados, não tem como não ficar emotivo. O canal é pequeno, então eu consigo ter uma visibilidade boa das pessoas que interagem comigo. Eu sei da realidade da vida, eu vejo, eu a ouço, eu a presencio. E quando alguém retrata aqui que está vivendo um momento delicado, meu coração dói. Algumas questões são financeiras. E como eu quero poder ajudar vocês? Eu não sou um pastor rico, não tenho um cargo grande na empresa. Vai fazer um mês que eu comecei a trabalhar de manobrista nessa empresa que eu faço parte. Mas a vontade de somar em fé, de somar em orações com cada um de vocês, ela tem aumentado. Mesmo sendo desafiador ler os comentários que vocês fazem, amados, eu sei que não é fácil lidar com a doença. Eu sei que não é fácil lidar com as portas fechadas. Eu sei que não é fácil lidar com a ruína familiar. Eu sei que não é fácil e talvez você esteja assim, na verdade muitos estão assim. Alguns me mandam até mesmo uma notificação no privado, falando que não aguenta mais. Eu sei que é difícil, mas nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua esperança. Eu sei que não é fácil. Eu sei que sentar aqui e falar, olha, tente achar um aqui que não passou por dificuldade. Amados, na teoria tudo é muito bonito, na teoria tudo dá certo, na teoria tudo funciona. E se tratando do que está aqui, de fato tudo funciona. Mas o chegar nessa funcionalidade, o chegar a ver as bênçãos
se materializando é que é a parte difícil. Eu sei disso. Eu tenho testemunha daqui, amados, não é história, não é invenção, foi realidade. Muitas coisas têm sido realidade ainda hoje, né? É como eu tenho testemunhado, estou vindo de um período de desemprego e antes de ver as portas fechadas, eu vi uma proposta de trabalho não andar, não desenvolver. E quando começou a desandar, significa que o que estava entrando foi pouco ou parou de entrar, a ponto de ter que desistir dessa proposta e ficar fazendo o que estava ao meu alcance, que era mandar currículos por internet, presencialmente, passar por avaliações. A gente que é motorista, nenhuma empresa pega fácil, né? A gente tem que ir lá fazer uma avaliação e assim vai, de ser aprovado nas primeiras partes e você vê o que poderia ter sido resolvido em uma semana, levasse quase 2 meses. Isso faz parte da vida, não deveria fazer, mas é a realidade da existência humana. Amados, quando o assunto é financeiro, nós temos amigos, nós temos parentes que podem, de alguma forma, nos dar um suporte. Mas quando sai da esfera física, da questão financeira, e passa a ser uma questão que vai envolver a nossa saúde, é difícil. É muito, muito, muito difícil. Eu sentado aqui agora, Deus me despertou em cima do homem por nome Jó. Jó foi o homem que perdeu quase tudo, né? Perdeu os seus 10 filhos em uma tragédia, uma fatalidade. Viu os seus bens se perderem, serem saqueados. Viu os seus gados serem mortos, seus servos serem mortos. E isso é o primeiro momento da provação de Jó, o seu início da provação. Quando chega na segunda parte, a Bíblia diz que o diabo pede a saúde de Jó. O diabo chega a falar assim, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. E Deus permite que Jó venha passar até mesmo por uma doença que a Bíblia chama de maligna, né? Muitos sugerem que tenha sido lepra. Jó agora está sendo consumido por uma doença maligna, exalando mau cheiro, aparência irreconhecível. E quando a esposa, que viu os seus bens sendo saqueados, destruídos, seus servos e bens sendo mortos, e agora vendo seu marido naquela condição terrível de vida, ela chega a falar assim, você ainda consegue ser sincero a Deus? Ainda consegue ser temente a Deus? Ainda consegue ir para a igreja? Ainda consegue orar? Ainda consegue cantar? Chega, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela fala assim, no português claro, se revolta, né? Diga, põe para fora o que você está sentindo e depois disso, dê cabo da sua vida, que vai ser o melhor para você. Ela falou isso no auge das dores que uma pessoa pode sentir em suas faculdades mentais. Jó não a culpa. Jó a repreende com amor, dizendo, não haja como louca. Nós vivemos o bem de Deus com prazer, foi bom, não foi? E agora Deus está permitindo o mal. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu sei que lidar com as questões da vida é desafiadora. Eu nunca li tantos versos de uma forma assim, já até aconteceu sim, né? Mas eu sempre peço a Deus, Senhor, me usa, me conduza, me dá uma direção no que falar aos meus irmãos. Amados, eu não tenho o estar aqui com vocês como trabalho. Eu não estou aqui pelo dinheiro, eu não estou aqui pela fama. Tudo isso é vaidade, tudo isso é transitório. Amados, nós estamos por viver o tempo da vida de Cristo, do Senhor Jesus Cristo nos buscar. O que eu mais quero nesse mundo é ir morar nos céus e te encontrar lá. E enquanto esse dia não chegar, eu sei que vamos viver as nossas lutas. Posso repetir? Vamos viver as nossas lutas. Eu também tenho as minhas lutas. Eu também tenho os meus processos. Eu sei que dói,
mas digo a vocês, não perca a fé e a esperança. Na minha infância, quando eu tive que catar sucata para poder ajudar em casa, né, revirar o lixo dos outros para poder extrair o material que poderia ser vendido no ferro velho, amados, isso não roubou a minha fé e nem tirou as minhas esperanças. Quando o tempo passou, eu nem tenho uma noção de anos, mas foram muitos. Né? Foi até perto da minha transição da juventude para a minha idade adulta, vivendo essa realidade. Amados, nada disso roubou a minha fé, nada disso roubou a minha esperança. Hoje eu posso pregar a vocês que eu tenho a minha casa, eu tenho um carro decente no quintal, um bom carro popular no quintal, tenho meu ministério, tenho uma família abençoada. Amados, mas isso não me exime de não viver novos desafios. É como eu falei, estou vindo de um período de desemprego e um período que algo desandou. Isso faz parte. Isso faz parte. E amados, não é porque hoje eu sou pastor que eu agora sou imune a problemas. Entendam bem, não. Estou sujeito a ficar doente. Estou sujeito a tudo, mas por saber das possibilidades, eu sempre peço muito a Deus, Senhor, não deixa o mal chegar, não deixa a doença chegar. E agora que a porta está aberta, não deixa a porta se fechar. E assim vai. Eu trabalhei ontem, que foi feriado, né? Eu trabalhei ontem e as previsões agora talvez de pegar as folgas certas no sábado, que é meu único dia de folga, não é nem domingo, é sábado, né? Eu trabalho de madrugada, quando eu chego em casa de manhã, sábado à noite eu vou passar em casa, mas domingo à noite, por volta das 10 horas da noite eu estou saindo para o trabalho. E assim vai, é 6 por 1 e eu estou feliz com as portas abertas, né? E quando eu chego na empresa, que a gente vê o pessoal que já tem mais um tempinho de casa falando, poxa, feriado desse aí, um tempo desse aí, querendo passear, não sei mais o que, ele já tem a fadiga do trabalho. Eu entendo, mas eu falo assim, poxa, tava ruim quando tava as portas fechadas, agora que abriu eu vou trabalhar, né? Não está interferindo no meu ministério, tanto que eu estou aqui com vocês. Eu sigo vivendo a minha vida de oração, a minha vida pautada por esse santo livro, e assim vai. Amados, fizemos uma leitura grande, eu peço que você medite nela, mas eu quero somente focar aqui em alguns pontos para nós podermos entrar na oração. Em resumo, para a gente ganhar tempo aqui, Tiago, ele tem uma visão que devemos andar na contramão do mundo, tanto que ele chega a falar assim, aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, né? Isso é forte. O mundo ali fora tem uma visão de vida. Amados, a nossa visão de vida tem que ser amparada pelo que está aqui. Não tenha o viver pela Bíblia como um fardo. Cada não faça isso aqui tem um porquê. E você vai ver que esse porquê visa nos proteger de algo ruim, né? Deus, ele não é ditador. Deus, ele é pai e sabe o que é melhor para cada um de nós. Vocês que são pais, você sabe ou pensa saber o que é melhor para o seu filho. Quando você diz um não, meu filho, não vá, não faça, é o seu cuidado paterno. Quando você lê um mandamento de proibição, amados, pode parecer difícil de vivê-lo, mas viva-o porque é para o seu bem. Quando há um mandamento, uma ordenança, faça isso, faça aquilo, amados, faça, porque Deus, com o seu coração paterno, ele quer nos impulsionar a viver um estilo de vida que vai culminar em bênçãos. Então, a visão que Tiago apresenta aqui, ela é na contramão dos valores lá fora. Por isso que quando chega nessa parte, essa parte é bem pesada, é bem puxadinha, né? Limpe as mãos, pecadores. Amados, não há nenhum justo sequer. Eu não fico aqui pregando que eu sou perfeito. Pelo contrário, eu sou pecador e preciso muito do perdão de Deus todos os dias. Todos os dias eu oro a Deus reconhecendo que sou pecador e que preciso das misericórdias e da graça dele. Quando nós começamos a orar assim, somos nós buscando purificar as nossas mãos. E vocês que são indecisos, olha interessante, eu prego fé e esperança todo dia. Quando a gente prega muito algo,
quando a gente faz uma exposição de temas que são pilares do cristianismo, vocês acham que o inimigo não vai jogar um peso a mais em cima de quem está pregando sobre fé? Quando a porta se fechou, quando eu vi o negócio dizendo, Senhor, estou orando, Pai, se isso der certo vai ser muito bom para minha vida, vai ser bom para minha família, vai ser bom para o meu ministério. E eu vi, amados, o que tinha uma possibilidade de ser muito bom não dá certo, né? E isso mexe com os nossos pensamentos, isso mexe, isso tenta sacudir a nossa fé. A Bíblia, ela expõe a fé como uma arma de defesa. Em Efésios capítulo 6, verso de número 16, deixa eu só confirmar aqui. Efésios capítulo 6, verso de número 16. Isso, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Por que da Bíblia colocar a fé como escudo? Por quê? Quando a porta se fecha, a porta fechada, ela vai confrontar a sua fé. Quando a doença vem, a doença vai confrontar a sua fé. Quando a crise vem, quando o mal vem, quando vemos o dia se converter em escuridão, tudo isso vai conflitar com a sua fé. Amados, como eu tenho falado de fé e esperança. E como é difícil se manter com fé. Como é difícil. Eu li relatos aqui de pessoas que estão lutando em Deus para não perder a sua fé. Irmãos, não é fácil, mas continue na jornada, continue na caminhada, não deixe o inimigo roubar sua fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, eu tenho dito isso todos os dias. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Continue acreditando. Eu posso pouquíssimo aqui. O que eu posso, na verdade, é isso. Estar conversando de Deus com vocês. É estar, de fato, orando por vocês. É o que está no meu alcance. É o que está no meu alcance, amados. Não perca a sua esperança. Falta tão pouquinho para Jesus vir nos buscar. Falta tão pouquinho. Nós entendam. Nós estamos aqui de forma transitória. Nem mesmo o amanhã nos pertence. Nem mesmo a próxima hora nos pertence. Amados, a vida aqui pode doer. E a vida aqui dói. A vida daqui dói de verdade. Eu sei que dói. Eu sei que dá vontade de desistir. Eu sei que milhões de pensamentos permeiam a nossa cabeça. Mas, contudo, amados, o que está em jogo, na verdade, é o nosso destino eterno. Enquanto eu estiver aqui, você estiver aqui, eu te recomendo, nunca se renda. Vamos lutar em fé, em oração. E que Deus, pela sua graça, pelas suas misericórdias, pela sua generosidade, possa nos conceder o alívio, o refrigério e as bênçãos. Eu tenho orado aqui pelas portas abertas todos os dias. Eu tenho orado pela cura todos os dias. Eu tenho orado pela libertação todos os dias, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Eu tenho isso aqui como a palavra viva de Deus e não como o livro da Branca de Neve, da Cinderela. Não, eu tenho isso aqui para mim como real, não como fábulas, não como conto de fada. Amém, amados? Não se renda aos pensamentos de indecisões. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristezas. O porquê dessa parte? Essa parte é muito pesada. Essa parte ela vai na contramão dos sentimentos que nós queremos viver nesse mundo. Vou repetir, queremos viver nesse mundo. Esse mundo tem uma expressão diferente do que está aqui. Nenhuma alegria que esse mundo oferta lá fora, ela é real. Na verdade, o mundo lá fora é uma ilusão. Com base nisso, Tiago, esse Tiago aqui, ele foi irmão carnal de Cristo, né? Filho de Maria,
e de José, ele busca ter uma visão realista da vida. A nossa alegria não pode estar em questões momentâneas. Eu fico analisando quando é sexta-feira à noite, os bares ficam cheios. Eu não sou contra quem vai e toma a sua cervejinha, e não me entenda mal nesse ponto. Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Até porque vocês são adultos, né? Se for uma coisa com moderação, né? Com prudência, com sensatez, não tem por que eu me opor. É o que muitos alegam. A Bíblia diz que não devemos se embriagar, mas eu percebo e vejo que um copo puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, e chega ao ponto da embriaguez. E muitos, quando chegam nesse ponto da embriaguez, acham que estão vivendo alegria, até o efeito do álcool passar. Muitos têm o seu prazer nas drogas, em consumir aquele produto mexe com as faculdades mentais, aquela pessoa começa a ter alucinações, a ter sensações, até o barato passar, até a onda passar. Aí vem aquelas dores, aquele desconforto, o dinheiro que foi mal empregado, e assim vai. Muitos buscam esse tipo de alegria. Muitos preferem se aventurar num relacionamento extraconjugal, deixando a esposa, deixando o esposo, deixando a família de uma vida para poder viver um relacionamento com uma mulher mais nova, com um homem mais novo, abrindo mão de cuidar dos seus filhos para poder entrar numa proposta totalmente caótica, e muitos têm isso como alegria. Por que não lutar pela sobriedade? Por que não lutar pelo bem-estar da sua família? Por que não lutar pela sua salvação todos os dias? Nunca se esqueça que as questões desse mundo são transitórias, mas as questões após essa vida são eternas. Se for para sofrer, eu busco sofrer em conformidade com o que está aqui. Se for para chorar, é em conformidade com o que está aqui. Se for para lutar, é em conformidade com o que está aqui. Porque quando tudo isso passar, quando o último capítulo da minha vida chegar, eu quero ir morar nos céus com Jesus. E eu acredito que esse é seu desejo. Para a gente poder encerrar aqui e estarmos entrando no momento da oração. O verso de número 6 diz assim, mas Ele nos dá cada vez mais graça, mesmo vivendo tudo isso, vivendo a doença, as portas fechadas, tem muita gente suportando, porque Deus tem concedido graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo. Não dê espaço para o diabo jamais, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Tem muita gente que eu tenho interagido, que mesmo vivendo momentos difíceis, estão buscando se aproximar cada vez mais de Deus. E tem gente que já está nesse processo há muito tempo. Saibam vocês que eu tenho orado por vocês de verdade, me preocupo com vocês de verdade. E se vocês estão buscando Deus até o dia de hoje, permaneçam. 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 Tiago diz que devemos se chegar a Deus, que esse mesmo Deus também se chegará a vós. Pode não ser fácil, mas e se hoje for um dia em que toda essa dor, esse sofrimento vai mudar? E se hoje for o dia das portas abertas? E se hoje for o dia da tua cura, ainda que a medicina não possa mais? E se hoje for o dia de Deus restaurar o seu casamento, de Deus te libertar do vício do álcool, do cigarro, libertar aquela pessoa das drogas? Eu creio, eu continuo crendo muito em Deus. Vamos juntos dar o próximo passo. Amém? Juntos com Cristo somos mais fortes. Quero muito poder colocar o seu nome aqui, nesse caderno. Eu fico analisando, olha, como é fininho esse caderno aqui. Ele é fininho, esse caderno já está comigo há mais de um ano. Aqui está a última página anotada,
com anotações e olha o tanto que ainda falta. E o caderno é pequenininho. Acho que eram 100 folhas, né? Eu quero muito completar esse caderno ainda esse ano. E talvez você, mas por quê? Por que você quer saber do meu nome? Simples. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42, verso 10 assim, que Deus abençoou a vida de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. E eu quero muito orar por você, meu irmão, todos os dias. Todos os dias eu peço a Deus, hoje eu não consigo mais dizer nome a nome, porque embora seja fininho, ainda tenha muitas páginas, mas tem bastante nomes aqui. Tem gente que passa uma relação de 20, 30 nomes, eu gosto. Eu anoto com carinho mesmo. Poxa, eu fico tão feliz quando tá um monte de nome, né? E também preocupado, né? Porque quando se chega a pedir oração é porque algo não está bem. Mas eu creio que devemos e podemos somar orações, devemos e podemos somar fé. A única coisa que eu não posso ter por você é fé. A fé, ela é individual, mas eu posso somar a minha fé com a sua fé. O verso mais pesado da Bíblia, ou um dos versos mais pesados da Bíblia, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 58, que diz assim, que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. E era justamente o povo que viu Jesus na sua infância, na sua adolescência, começar o seu ministério, que viram os primeiros discípulos sendo chamados por ele. Foi justamente esse povo que ficou assim, não é esse aí filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe e os irmãos dele? Foi esse mesmo povo que teve dificuldade com ele, com relação ao ministério, enquanto os demais povos, os vizinhos estavam sendo abençoados, o seu povo de origem, a sua cidade natal, não o teve em honra como profeta, como Salvador e como Messias. Que essa história não se repita em nossas vidas. Amém? Pai, eu sou grato a Ti pela vida, pelo dia de hoje, pela oportunidade de ainda estar aqui, de poder, Senhor, orar mais uma vez, pedindo a Tua graça, buscando o Teu favor, buscando as Tuas misericórdias e reconhecendo que o Senhor é poderoso. Tu és poderoso, ó Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor possa guardar a nossa saída, os nossos compromissos no dia de hoje, nos guardar, Senhor, na ida para o trabalho, no regresso do trabalho, nos guardar, Senhor, na nossa ida a esse compromisso, meu Pai. Eu Te peço, não nos deixe ser vítima de violência, ser vítima de acidentes, que a Tua boa mão esteja nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado aqui, Pai, todos os dias pela cura, Senhor, das doenças, das enfermidades. Meu Cristo, Tu és Deus. Tu és Deus. Pai, o que vai surtir efeito aqui não é as palavras que estão saindo da minha boca. O que vai surtir efeito aqui, Senhor, é se o Senhor ouvir as nossas orações. Eu Te peço, Deus, ouça as nossas orações. Ouça, meu Senhor, as nossas orações. Ouça, Senhor Jesus, as nossas orações, Pai. Senhor, eu sinto a dor de muitos. Meu coração está apertado nesse momento porque eu tenho lido comentários de pessoas lutando contra a doença. E algumas deixaram bem assim escrito: já não tem mais o que o médico pode fazer. Não tem como não se emocionar, meu Pai. Não tem como, Senhor, não sentir, Senhor, essa dor. Contudo, meu Pai, são pessoas que estão com fé, que estão aguardando o milagre. E eu creio, meu Pai, que há poder no santo nome do Senhor Jesus. Eu continuo insistindo, meu Pai, que o Senhor é maior do que qualquer doença.
que o seu nome é mais poderoso do que qualquer enfermidade. Pai, não são palavras bonitas, ensaiadas e decoradas, mas o que vai surtir efeito de curar, seja lá qual for a doença, é o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa fé em Ti. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé, minha irmã? Ainda que o remédio não faça mais efeito, ainda que o médico já disse que para você não tem mais jeito, só um milagre, eu creio que o meu Deus continua realizando milagres. Eu creio que se de fato eu e você nós temos fé, vamos receber galardão. Eu creio que eu vou ler o seu testemunho também aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sou ninguém, Pai, mas o Senhor é tudo. É no Teu nome que eu oro. Doença, dor, enfermidade, saia da vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos vindo de um feriado. Hoje, muitas empresas estão funcionando parcial ou não estão funcionando. É difícil, mas não impossível. Eu sei que o telefone pode tocar e esse meu irmão ser convidado a fazer uma avaliação, uma entrevista de emprego. É difícil, mas para o Senhor nada é impossível. A minha carteira foi assinada num dia de sábado, meu pai. Sábado é tido como um dia inútil na semana, mas foi no dia tido como inútil que a minha carteira foi assinada. Eu, contudo, quero te pedir, não deixe faltar o pão de cada dia. Muitos vivem a realidade do aluguel. Teve uma irmã, Senhor, que compartilhou comigo: pastor, preciso de dinheiro porque estou vivendo o aluguel atrasado. Senhor, não tinha como ajudar financeiramente, só em oração. E lutamos em oração e ela testemunhou aqui que chegou o dinheiro do aluguel. Não deixe faltar o pão de cada dia. Não deixe, Senhor Deus, essa família envergonhada. Senhor, eu creio que devemos e podemos orar pelo pão de cada dia e eu te peço, manifesta a tua provisão. Eu sei que o Senhor provê. Meu Pai, oro nesse momento pelos meus irmãos que vivem o vício. Oh, meu Cristo, o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas. Tem irmãos pedindo oração para poder vencer o vício do álcool, para poder vencer o vício do cigarro. Estão pedindo oração por alguém que está vivendo, Senhor, o vício das drogas. Tudo isso é ruim. Senhor, essas pessoas são os meus irmãos e eu oro em apoio, meu Pai. O que está no meu alcance é isso, meu Pai, é somar minha fé, é somar as minhas orações e te pedir, liberta do vício do álcool. Liberta, Senhor, do cigarro, liberta das drogas, em nome do Senhor Jesus. É no Teu nome que eu estou orando, meu Senhor Jesus. É no Teu nome, é no nome que está acima de todos os nomes. Senhor, é no Teu nome. Eu acredito no que a Bíblia diz, que para mim não é um conto de fadas, é real. É real, meu Pai. Eu estou aqui, Senhor, mais de meia hora de vídeo. Senhor, eu poderia estar agora em qualquer outro lugar, vivendo a minha vida, vivendo, Senhor, uma questão ou outra, mas eu escolho somar nesse momento em fé e oração com este meu irmão. Meu Cristo, Senhor, nós estamos lutando pela nossa eternidade com o Senhor, porque o que está em jogo é a nossa vida eterna com o Senhor, meu Pai. Como eu sinto aqui a Tua presença, Senhor. Oh, Cristo, se torna difícil até conter as lágrimas. Oh, Jesus, eu creio em Ti, meu Pai. Eu creio em Ti, meu Pai, que hoje seja um dia de respostas. Oh, meu Pai, que hoje seja um dia de mudanças. Oh, meu Cristo, vem com o Teu mover, meu Pai. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que tudo pode, meu Pai. Eu quero encerrar esse momento de oração orando, Senhor, pelos lares. Repreende, Senhor, as maldições. Repreende o olho gordo, o olho inchado. Meu Pai, o olho pesado, a inveja. Essas palavras de maldições que diz que não vai dar certo, que acabou. Esse espírito
espírito miserável que vem destruir a família, que vem despertar, Senhor, o pior no homem, o pior na mulher, o pior, Senhor, em nossas crianças, jovens e adolescentes. Não, meu Pai. A nossa casa não pode ser um campo de batalhas, não pode ser um campo minado. Na nossa casa tem que imperar e operar a paz, a comunhão e a harmonia que são oriundos